Olá, meus queridos amigos, estamos começando mais um Jesus e Eu podcast. E você já conhece o desejo do nosso coração, é que você esteja bem, a sua família esteja bem, né, com saúde, com paz, com alegria. Um beijo no coração de todos vocês que têm nos acompanhado através do YouTube, tá bom? Aguarde aí porque vem coisas boas. Vamos ver os amigos do bem. Veja comigo. The Best Açaí em Pomerode, 2 lojas para melhor te atender. Sucos Natu, 100% natural. The Best Açaí em Manuel Ribas, Pitanga e Ivaiporã. Lojas Ipiranga, sua melhor amiga, em Santo Antônio da Platina. The Best Açaí em Brusque. Reprotec, papéis especiais, toner, encadernação, rede de gráficos e muito mais. Carilu Sports, materiais esportivos e uniformes para sua empresa. Divine Hands, sua casa nunca mais será a mesma, atendendo em Carolina do Norte e Carolina do Sul. Você pode conferir o endereço dos nossos amigos do bem na descrição deste vídeo e nas nossas redes sociais. Você está assistindo o Jesus e Eu podcast. É isso aí, meus queridos. Mas está aqui comigo um casal que eu amo muito, respeito muito, um homem e uma mulher de Deus. Está conosco hoje aqui a Rose e o Arnildo. Sejam bem-vindos. Primeiro começando contigo, Rose. Obrigada, pastor. É uma alegria para a gente estar aqui, viu? Amém. E esse homem tão grandão, mas com um coração amoroso. Seja bem-vindo, Arnildo. A gente está aqui porque realmente a gente tem um carinho especial por você, para tua família, que a gente faz muito tempo, que você acabou de falar, que a gente se conhece. E é maravilhoso. Fala de Deus, fala da palavra de Deus. É tremendo, é gostoso demais. Amém. E quando a gente fala assim sobre... geralmente a gente convida os amigos, né, as pessoas que fazem parte da vida da gente. E geralmente a gente poderia dizer o seguinte, que 4 anos é um bom tempo, né? Que se conhece, mas não é 4 anos, nem 5 anos, né? Nem 10, né? Nem 15, nem 20, nem 25, mas 30 anos praticamente. Então é uma alegria grande poder ter vocês aqui. Inclusive a Rose liberou uma palavra para nós há 30 anos atrás, né? Eu e a Gesena, a gente viajava pelas igrejas louvando a Deus, e um dia ela falou para a gente, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados, sede firmes, constantes, sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Como isso marcou e faz parte da nossa vida, Rose? Amém. Diretamente ao coração de vocês, naquele exato momento, é o que vocês precisavam ouvir. E até hoje, e vamos continuar até o arrebatamento da igreja, constante e firmes na presença de Deus, levando as boas novas para todos aqueles que precisam. Amém. Tremendo a gente poder guardar uma palavra tão abençoadora, né? A palavra do Senhor é abençoadora, né, Arnildo? E que alegria a gente poder guardar isso, saber que aquele versículo no momento da vida da gente teve um efeito tão grande, né? Porque a palavra ela é semeada, ela é falada, e quando é falada e a pessoa toma posse dessa palavra, quando ele toma posse, vai acrescentar algo diferente, porque você aceitou, Deus ouviu, e o que acontece? Vocês são uma bênção, um casal abençoado, tem uma igreja abençoada, tem louva o Senhor. Então é isso aí, porque você sentiu naquele momento, porque muitas vezes a gente fala e a pessoa não dá ouvido. E quando a pessoa dá crédito naquilo que realmente foi falado disso, sim, é o que está acontecendo. Glória Por a isso Deus. que vocês são os verdadeiros adoradores de Cristo. Amém. Eu quero começar contigo, Rose, esse bate-papo que eu creio que já está sendo muito agradável. Mas como que Jesus chegou na sua vida? Nasceu num lar cristão? Como que é? Não, pastor, não nasci no lar cristão,
Muito pelo contrário, adoradores de imagens, ídolos e de escultura, e porque minha família não era evangélica, mas eu tinha uma avó. Ah, E entendi. aquela avó, ela intercedia pela família. E eu gostava muito do sítio, e chegava o tempo do sítio de escolar, tempo de férias, eu queria ir para casa da minha avó. E lá eu vi muita coisa, uma assembleiana, eu estou com 65 anos, eu tinha uns 6 anos, eu me lembro que há 59 anos atrás quase, ela já expulsava demônios, já pregava a palavra de Deus com muita autoridade, tanto é que naquela época não existia asfalto, nem pedrinhas, era barro mesmo. Barro mesmo. E traziam os enfermos em cima de carroças, para que minha avó orasse, e eu ficava pela frestinha do quarto, observando, com muito medo do que eu via acontecer, Sim. porque eu via ela expulsando demônios, eu via pessoa vomitando câncer, eu via bolas de sangue saindo pela boca das pessoas, e aquilo me assustava, eu era muito pequena. E um certo dia, quando todo mundo foi embora, ela disse para mim: não se preocupe, minha querida netinha, você vai fazer a mesma coisa que a tua avó fez. Coisa interessante, né? Sim. E daí? Aí continuou, me casei. O Arnildo não era evangélico, eu também não estava na igreja. Eu havia escutado a palavra de Deus, porém, jovem, criança, adolescente, não dei ouvidos à voz de Deus. E casei com 15 anos, o Arnildo com 22, e aí começou pequeno sofrimento, porque o Arnildo não gostava nem da palavra crente, cristão ou crente que se diga, Sim, né? sim. Ele não gostava. E eu fui, e a minha irmã já era evangélica. A sua irmã já era. Já era, minha Sim. irmã tem quase 70 anos de evangelho. E ela mandava cartas, na época não tinha nem telefone. Aí depois que ela comprou um fixo, que era aqueles grandão, mas eu ainda não tinha, ela escrevia muita carta. Eu pegava aquelas cartas, ela dizia para mim: vá para uma igreja evangélica, Deus vai mudar a vida do Arnildo, porque ele era muito violento. E eu dizia que amassava toda aquela carta e dizia: não, eu não acredito nesse evangelho. Eu não acredito no evangelho. Aos olhos do homem parece impossível. Aos né? olhos do homem, pastor, para mim era muito impossível pelo que eu passava no dia a dia, com 3 crianças pequenas, e ele viajava muito. Daí a pouco apareceu uns irmãos, pastor Durvalino Pinto de Andrade, antes do pastor João Mendes. Eu comecei a escutar o evangelho em 84, final de 83. Sim. E o pastor João veio para cá meados de 84. Mas eu já estava sendo evangelizada pelo pastor Durvalino Pinto de Andrade. E pastor Osmar Lucas e irmã Dalva também eram da Assembleia de Deus, mas vinham orar na frente, do outro lado da rua, na frente da minha casa, e me chamaram um certo dia. E eu fui lá, eles começaram a orar por mim e chorar por mim. E já hoje, há quase 8 anos, em setembro já vai fazer 8 anos que a gente está na Assembleia de Deus, junto com o pastor Osmar Lucas e irmã Dalva. São bênçãos na nossa vida, assim como todos os pastores que passaram ali no Jardim Pisa são bênção na nossa vida. E a chegada no Jardim Pisa foi tranquila? Você começou a congregar ali? Você teve a tranquilidade de poder congregar ali sem nenhum problema? O Arnildo de boa na lagoa? Como é que foi? Não, pastor Wilson Pires. Nós já vamos chegar ali nele, né? Não foi fácil. Eu comecei aí, esse pastor Durvalino, até o próprio pastor Osmar me disse na época que o Ouro Branco era muito longe da minha casa. Eu no Jardim Pisa, Rua Roma, e ele lá no Parque Ouro Branco. Sim. Ele mesmo me disse: vai junto com o pastor Durvalino, este homem é homem de Deus. O senhor bem de idade, já está os dois morando com o Senhor, pastor Durvalino e a irmã Pedra. E eu comecei a ir, ela me convidava, só que eu dizia: não, eu não posso ir hoje, as 3 crianças estão com febre,
estão com sarampo. Ela entrava no portão e dizia, Jesus vai curar os 3. E Jesus curou os 3. Olha O só. sarampo. O sarampo tem um certo tempo Um para a ciclo, pessoa. né? Sim. E Jesus curou imediatamente. E eu vi que aquilo era bom. Toda quarta-feira eu pegava uma sainha. Na época era assim, né? Eu pegava e ia na igreja com ela, uma senhorinha de idade. E lá tinha o círculo de oração. E essas mulheres começaram a orar por mim. Foi 1 ano e 9 meses escondida. 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses escondida do Eita. Arnildo. Ele não sabia, os vizinhos não contavam. Nem imaginava. Não, ele não sabia. Os vizinhos sabiam, não contavam porque sabiam que ele era violento. Então ninguém contava nada. E eu estava uma boa. Quando eu resolvi me batizar, o pastor João Mendes aí, até então, pediu ao pastor Pedro Cortez que enviasse um pastor, porque Londrina era um campo muito grande para ganhar almas. E veio o pastor João Mendes. A essa altura eu já estava congregando com o pastor João Mendes e ele ofereceu quem gostaria de fazer o curso, uma Sim. tarde de explicações da Bíblia, o que eu já sabia, porque o pastor Dovalino era um mestre na Que Bíblia. benção. E eu aprendi muito bem com aquele senhor, amado pastor Dovalino. Aí eu me batizei escondida. Ah, o batismo foi escondido. Foi já escondido, também. o batismo nas águas foi escondido. Isso é que é fé, hein? Isso é fé, isso é fé, diante de uma violência de um homem. Isso é fé, eu também digo a mesma palavra, isso é fé. É. Eu me batizei, só que daí eu teria que contar, porque eu queria tomar Santa Ceia, Aí, eu queria participar dos cultos, aí foi o problema. Aí foi o problema, pastor. Aí ele tinha comprado um revólver Magnum 38, novo, Na época era o cara, né? era o cara. 38 Magnum. Era, na época. Hoje, a gente não conhece mais armas. É. Hoje em dia, a nossa arma é a Bíblia Sagrada, né? E ele disse assim, se eu descobrir que você vai numa igreja evangélica, eu vou te matar. Eu disse, pois eu já me batizei, eu sou evangélica e eu amo Jesus e vou continuar amando Jesus por toda a minha vida. Ele disse, pois então a tua vida está curta. E acabou o assunto, era mais 5h30, 6 horas da tarde. E depois disso, fomos dormir. Ele não dormiu a noite inteira, ele se bateu a noite inteira. 7 horas da manhã, ele nunca levantou, colocar um filho para a escola. Os 2 pequenos dormindo. Mais velho, já estava para ir para a escola, ele levantou, abriu a porta, mandou o menino para a escola, fechou a porta do nosso quarto e começou a ameaça. De mais ou menos 1 hora de ameaça. Eu sentei na cama, pastor, é como se eu tivesse tomado uma injeção do céu. Eu via ele falar alguma coisa e eu tremia. Mas aquele dia, Deus me anestesiou. Entendi. Deus não deixou eu sentir medo. E ele, depois de mais ou menos 1 hora, eu vi que uma das frases, ele abriu o revólver, primeira vez, as balas tudo certinho, abriu a segunda vez, mas ele tremia com uma vara verde. Ele tremia muito. E abriu, estavam ali, atirou a terceira vez. Atirou em mim, a primeira vez em cima do pescoço, a segunda vez em cima do coração. Atirou 3 vezes. 3 vezes, no peito, no pescoço e no coração. Falhou as 3 balas para a glória do Senhor. E naquele momento, antes dele atirar, ele tinha falado com um revólver apontado, mas não longe, pastor. Uns 3 palmos, 2 palmos de distância do meu corpo, e no final já estava na minha pele aquela arma. E ele disse assim, se o teu Deus te livrar da morte hoje, eu vou com você para a igreja, porque você não tem saída. Hoje você vai morrer. E atirou, pá, pá, pá. E para mim, eu não sentia que aquilo era comigo. Deus colocou um exército de anjos, guerreiros ao meu redor, que eu não sentia que aquilo era comigo. Eu levantei, ele me empurrou para o lado e deitou meio corpo em cima da cama, meio corpo no chão. E ele gemia como se alguma coisa estivesse espremendo ele por dentro. Saiu dali uns 40 minutos,
foi trabalhar, eu voltei não é que eu voltei a mim, Jesus me mostrou o que tinha... Acabou a anestesia. Acabou. Me mostrou o que tinha acontecido. Falei, meu Deus, mas o Arnildo tentou me... Aí que caiu a ficha, como o povo diz, né? É. Atravessei a rua correndo na casa do pastor Dorvalino. A esposa deles, uma senhorinha de idade, ela falava em mistérios com Deus que o mundo lá fora pode não entender, mas nós conhecemos o que Amém. é. E ela disse uma palavra: hoje, filha, hoje eu te livrei da morte. Um ano depois, isso foi em 1985, eu batizei em 1º de setembro de 1985. E eu contei para o Arnildo naquela semana. Quando foi em 25 de janeiro de 87, o Arnildo se batizou nas águas. Mas ele aceitou Jesus em setembro de 86. Mas aí, não que ele permitisse que eu fosse à igreja, mas ele já sabia naquele tempo que eu era uma crente fiel e que o pastor vinha na minha casa trazer a Santa Ceia. E quando ele viajava, eu ia na igreja e ele já ficou mais calado, mais quieto. Entendi. Só uma pergunta. No caso, tinha premeditado na madrugada enquanto não dormia? Ou isso veio na hora, assim? Como que aconteceu isso? Isso aconteceu porque é o seguinte, um pouco atrás que ela deixou de falar, minha mãe tinha ido lá em Aparecida do Norte e me trouxe um crucifixo, um rosário grande, e ele machucava o meu pescoço. E eu tirava, quando machucava, eu tirava e guardava. Aí um dia eu cheguei em casa, eu estava meio querendo desconfiar. Eu não vi mais santo dentro de casa, não vi mais meu sacrifício, né, meu rosário. Sinais, então. Mas eu falei, o que está acontecendo? Daí quando eu perguntei para ela, daí foi quando ela falou, eu estou indo na igreja. Aí que eu me revoltei dessa forma, porque para mim, eu conhecia um Deus só, que era o Deus que a gente era muito católico, meus pais, fui criado na igreja católica. Sim. Então para mim era só aquela linha de ensinamento. Mas quando eu falei para ela que ela citou que ela estava anestesiada, de fato, ela abaixou a cabeça, chorando muito. Daí, como eu falei para ela, agora se teu Deus se livrar da morte, eu vou servir ele. Porque teu Deus não vai como... Agora eu já falei isso para ela. Se fosse, eu tinha saído correndo, gritando. Mas quando é a obra de Deus, que Deus tem plano na frente, Sim. que Deus tinha um plano de me salvar. Sim. Porque lá no sul, eu sou lá do sul, a gente é de lá, ninguém foi na minha casa pregar a palavra pro meu pai, pra minha mãe. Eu nunca vi um evangélico lá naquela época. A gente não via isso. Mas quando que eu fiz isso... Porque é algo assim que acho que nem hoje eu falo, parece que eu estou falando, é outra pessoa, não é eu, é outra pessoa. Sim. E de fato é outra pessoa mesmo. Exatamente. Porque analisando bem, falei, meu Deus do céu, para que tanta ignorância? Aí dali uma semana que eu estava em casa, eu falei para ela, tem culto na tua igreja, uma igrejinha de madeira pequenininha, coisa mais lindinha a igreja. Eu falei, tem culto. Eu falei, arruma as crianças que vão com você na igreja hoje. Olha só. E aí arrumou, fomos para a igreja, esse pastor Dorvalino, um homem de Deus, pregando a palavra, pregou, mas ele abriu a Bíblia e começou a contar isso da minha vida, tudo que aconteceu as passagens da minha vida, quem eu era, o que eu estava fazendo. Falei, essa aqui fala tudo de mim. Eu conheço essa história. Falei, não é possível. A gente conhece, né, Rose? Sim. Aí quando chegou lá mais ou menos na metade da pregação, eu não aguentei mais. Aí eu falei, pastor, essas palavras que o senhor está falando, é tudo para mim. Esse Deus que o senhor está falando, será que ele me aceita? Ele falou, meu filho, é para você essas palavras. Aí irmão, pastor, eu caí de joelho naquela igrejinha de madeira, cheia de fresta, caí de joelho no chão, chorando. Eu quero esse Jesus. É um arrependimento verdadeiro, né? Aí eu senti algo na minha vida, que aquela ignorância, aquele algo terrível que me acompanhava, sim, eu senti que saiu das minhas costas. Eu sentia cheiro de enxofre nas minhas costas. Olha só. Aquele peso na violência. Eu só pensava das atitudes, né? Coisa ruim. Aí eu comecei a ver algo diferente, tudo mais bonito, tudo mais claro, tudo mais... Eu via algo diferente, meus filhos diferentes, as pessoas diferentes.
E quando eu chegava em casa, de carro, eu chegava dando tiro nos pés da abacate, nos portão, só via gente correndo. Olha só. Não, deixa uma curiosidade, eu já sei que você vai falar, mas quem está nos assistindo não sabe. O revólver era muito velho? O revólver era novo, zero, um Magnum 38, mira regulagem, mira especial, a bala Dundum, bala explosiva, todo tipo de bala. Eu tinha uma capanga 07 lotada de bala. E atirei em cima do peito dela, não era para falhar numa, que eu já tinha testado ela, tudo. Inclusive depois desse acontecimento, que não saiu nenhuma bala, porque Deus não permitiu, Sim. porque Deus tinha uma... Claro. A gente sabe agora, Deus mas... tem uma obra, tinha uma obra, né? Aí vendi para um rapaz, até trabalhava junto da Silvatur naquela época, falei, me experimenta essas 6 balas. Ele experimentou, ele falou, putz, eu nunca vi uma bala, um revólver cortar tão bem assim. Atravessava a parede. Falei, aquelas 6 balas, tirei a minha esposa, Deus não deixou. Aí nós se abraçamos e começamos a chorar. Porque ele já me viu diferente. Porque nós éramos mais de 50 motoristas. Quando nós chegávamos em Final de Lima, vamos supor, em Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, eles falavam assim, pastor, deixa aquele, bem dessa forma, deixa aquele diabo dormir lá, que é aquele capeta, se levantar ele vem bater em nós. Olha só. Era isso que me consideravam. Quer dizer, não era violento só em casa, era violento no dia a dia. Era 24 horas. Só que tinha uma coisa, dali 2 minutos estava arrependido do que tinha feito, mas já era tarde. Daí... Já tinha feito o que não era para fazer. Puxa, a gente ouvindo isso, por mais que eu conheça esse testemunho, mas assim, eu penso que nos dias de hoje ainda, Rose, quantas mulheres não podem estar passando por isso, né? Sim. Às vezes sustentando a casa em oração e o cônjuge não consegue entender que se não fosse essa mulher buscar a presença de Deus, ou vice-versa também, porque tem muitos homens buscando a presença de Deus e a mulher não quer saber de nada. Com certeza. Na verdade? É verdade. Mas assim, a gente olhando, quantas pessoas podem estar sofrendo agora, né? E na verdade, o que nós estamos ouvindo aqui hoje, não é para que você aborreça o seu marido a ponto de dizer para ele, então atire então, porque Deus não tentará o Senhor teu Deus. Mas no caso deles, foi algo da parte de Deus querendo salvar esta casa, essa família, e mostrando o quão precioso era o Senhor para ele, né? Aleluia. Não é assim, Rose? Aleluia, não é? Com certeza, absoluta. Eu escutei uma palavra com o pastor João Mendes, Atos, capítulo 16, está ali no 30, entre o 30 e o 33. Crê no Senhor Jesus, quando aconteceu aquele terremoto, Sim, com Paulo e sim. Silas na prisão, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Falei, Jesus, esse versículo é para mim. Jesus está falando comigo. E aconteceu. E aconteceu. 1 ano e meio depois disso, aí ele começou a servir a Deus. Meu lar mudou, nossa vida mudou. Continuou a bênção. 1 ano e meio depois eu fui desenganada pelos médicos. Eu tratava com médico particular, enquanto o Arnildo tinha dinheiro. Na época não tinha Unimed, não tinha plano de saúde. Então, enquanto ele podia pagar, eles cuidaram de mim. Nasceu o último filho. E eles, 9 meses depois, eles tinham que me operar novamente, porque eu estava com uma ferida. Eles não falavam na época, hoje em dia, pastor, eles abrem o jogo e dizem assim, o câncer está com tantos milímetros, você tem tanto tempo de vida. Outro tempo, né? Outro tempo. Naquela época eles não falaram nada para mim, pastor, nada. Falaram ao pastor Dovalino, onde está o esposo desta mulher? O pastor disse assim, ele viaja, ele está fora de Londrina, muito longe. Então eu vou dizer para o senhor, ela está com câncer, ela não adianta a gente arrancar útero, ovário e trompas dela, porque ela está com a parede, que no caso hoje chama-se metástase. Sim. Aquela época eles falavam, ela está com a parede do corpo tomada. Mandaram para casa e uma vizinha minha, eu chorando muito. Ele saía e me deixava em casa. Ele voltava e eu estava no hospital. Era do hospital para casa, de casa no hospital. Isso. E os vizinhos cuidando dos nossos 3 filhos. Amigos cuidando dos nossos 3 filhos. Sou grata a Deus por ter colocado pessoas assim. Alguns eu ganhei para Jesus, outros ainda vamos ganhar em nome de Cristo. Amém. Quantas famílias, né, mãe, vieram a Cristo por causa do nosso testemunho? Sim, muito forte. Mas só na nossa rua foi mais de 20 famílias que vieram para Cristo.
através do testemunho da nossa Que vida. olharam, né? Falaram assim, pô, se Deus fez isso na vida desse homem aí, Sim, né? sim. Mas eu só queria pegar um gancho aqui. Vocês passaram por essa batalha tão terrível, né? Hoje vocês contam esse testemunho, o nome de Jesus é glorificado, pessoas se convertem, né? Mas eu penso assim, o processo não foi nada fácil, né, Rose? Não. Eu penso que cada vez que você ia para a igreja, né, para a oração, eu fico imaginando você olhando dos lados para ver se de repente o Arnildo não tinha chego antes, né? Eu fico imaginando a tortura que foi, Sim. né? E você fez uma colocação a respeito dessa enfermidade, depois na frente tem outra que nós vamos falar sobre também, outra luta de vocês. Mas assim, às vezes dá a impressão, né? Nós não queremos que as pessoas tenham essa impressão de que a gente passa por uma luta e a família da gente se converte ao Senhor e que depois tudo vai ser maravilhoso, que a gente não vai ter mais problemas, que a gente não vai ter mais adversidades, que agora é tudo. E vocês contando o testemunho, mostra que até os dias de hoje a gente tem as lutas do dia a dia, só que não falta a presença de Deus. É isso ou não? Com certeza, pastor. Com certeza. Eu ia para a igreja com medo dele chegar em casa mais cedo. Então terminava o culto, eu vinha correndo para casa com os 3 meninos. Imagine. E medo de chegar e estar em casa. Mas Deus nunca permitiu. E graças a Deus foi vitória. A salvação da vida do Arnildo e daqueles muitos vizinhos que foram para a igreja e permanecem até hoje. As famílias deles de Curitiba, muitos fora. Aí foi passando de um para outro. E aí muita gente, para a glória de Deus, foi salva e liberta através do testemunho da vida do Arnildo. Saulo. Saulo se transformou em Paulo, né? Glória a Deus. E outra, nessa minha conversão, minha família, que era muito católico, minha irmã mais velha falou que não era mais irmão. Eles me tiraram como... me afastaram de ser irmão. Ah, é? Nós somos a própria família. Sim. 9 irmãos, você não faz parte da nossa família. Aí eu fiquei quieto, chorei muito, fiquei muito triste, porque a minha família abandonou, mas teve aquele que me acolheu. Amém. Jesus me acolheu. Para honra e glória, praticamente meus irmãos, minhas irmãs conheceram o evangélico. Meu irmão que morava aqui em Londrina também. Minha irmã, outros irmãos, meus parentes, meus sobrinhos, tudo através, eles falavam assim, o que os crentes fizeram na tua vida? Que você está tão calmo, você é outra pessoa. Mas porque quando Deus entra de verdade, Sim. quando a pessoa dá liberdade, quando a pessoa deixa Deus trabalhar na vida, é totalmente diferente. Porque quando eu me converti, tá certo, ela tinha medo, mas ela já começou a confiar bastante em mim, porque eu naquela época fumava muito. Aí eu fazia a compra do mês e o dinheiro do cigarro não dava mais, acabava o dinheiro. Aí ela falou, dá o dízimo, começa a dar o dízimo agora. Eu falei, tudo bem. Olha só. Aí logo tudo em sequência. Você tem que dar o dízimo. E essa é uma das coisas difíceis na vida do homem, né? Que quando ele fumava, ele não tinha descido as águas ainda. Uhum. Não. Isso depois, aí tinha que dar, ela falou, você tem agora que você se batizou, você tem que dar o dízimo. Aí você vai ver como vai mudar a tua vida. Eu peguei, deu o primeiro mês, foi até muito mais dificultoso do que quando eu não era evangélico. Mas fiquei quieto. O segundo mês também. O terceiro mês também. Uma dificuldade que só Deus sabe. Mas calado. Quarto mês, mesma coisa. Não falei nada para ela. Aí no quinto mês, nesse Deus abriu as janelas. Ele fala que abre as janelas, comporta o céu e derramou bênçãos sobre a minha vida, sobre a minha família. Hoje só tem que louvar a Deus, porque a gente é rico espiritualmente, Sim. financeiramente, principalmente espiritualmente. Não é nada sobre esse mundo, né? Não, porque a gente vê hoje em dia uma mulher que nem no nosso caso, um exemplo, eu falava alguma coisa, depois ela ficava quieta. Antigamente, quando ela não conhecia a palavra de Deus, ela respondia. Ela queria, você entendeu? Partir para cima. E é errado, que nem hoje. Muitos casais estão ouvindo, o homem, a mulher fala uma coisa que ele fala duas. É. Aí não entra em concordância. Sim. Então,
em nome do Senhor Jesus, como nós fizemos, que Deus entrou na nossa vida, se cale, O fica casamento é quietinho. renúncia, né? E outra, tenha paciência, ora bastante, pede a Deus que a vida vai ser transformada, do esposo, da esposa, do filho, da filha, do parente, porque Deus está aí para transformar as vidas. Amém. Eu te conheci já convertido, né? Mas eu ouvi muito ao seu respeito. E assim, quem te vê hoje, não imagina que você era essa pessoa. Assim como nós temos um irmão na nossa igreja, chama Delício, né? Ele é presbítero aqui na igreja. Ele era assim também. E hoje é um amor de pessoa, ele trabalha aqui com a gente, é um doce de pessoa, sabe? Assim, uma pessoa quebrantada, uma pessoa amorosa. E eu olho assim, eu falo, é só Jesus para fazer isso. Religião não faz isso. Na verdade, religião é uma coisa ruim, né? Jesus não é religião, nem religiosidade. Jesus é Salvador. E o que Jesus faz na vida das pessoas é de ficar admirado mesmo, né? Agora, depois de todas essas lutas, mas só uma pergunta para a gente descontrair um pouquinho, porque é pesado o testemunho, né? Ainda gosta de churrasco ou não? Poxa, Mas é coisa muito boa. Filho de gaúcho, imagine. muito boa, né? Mas aí, e depois disso, teve essa enfermidade, e como é que foi daí? A gente continuava trabalhando na igreja, graças a Deus, com a Alfebrac, sempre amei trabalhar com irmãs. E trabalhamos em Londrina, fora de Londrina, Paraná inteiro. Na época, na liderança estadual. E eu e o Arnildo viajamos muito. Viajava a muitos lugares, né? Por este Paraná. Muito, eu sei. Muito. Até para sair também, né? Sim, sim. Até para sair, né? Fomos para sair para vários lugares. E trabalhando muito, um certo dia tinha convenção. No ano de 96 eu sofri um acidente, 96, fevereiro de 96, a convenção do estado do Paraná, e eu tinha que apresentar o relatório do que a gente tinha feito no ano de 93. No ano de 95, perdão, que foi em 96. Era líder da Alfebrac estadual. Estadual, né? Estadual. É verdade. Antes foi local, sim, depois verdade. aqui da região, e depois foi para estadual. Foi estadual, é verdade, eu lembro. Aí, pastor, nós fomos, e o Arnildo teve um sonho à noite, e Deus mostrou tudo para ele, tudo. E ele levantou, nós levantamos no dia 26 Na de sexta fevereiro. pro sábado, né, mãe? Na sexta pro sábado de manhã. Isso, era sexta, sábado Sexta passada, e domingo era a convenção. E ele levantou e disse assim, mãe, eu tive um sonho terrível, muito feio, de acidente terrível. Arnildo, o sangue de Jesus tem poder, Deus nos cobre, coloca um exército de anjos ao redor deste carro. Amém. O Arnildo sempre foi muito cuidadoso com manutenção de carro seminovo. E nós vamos. Ele disse amém. Até a Raquel Cortez era para ir conosco. E ela resolveu em última hora não ir conosco, não foi só nós dois. E indo para Telêmaco Borba, para lá de Açaí, sentido São Jerônimo da Serra. E o Arnildo ia cortando ali por dentro. Não tinha chovido muito. Um pequeno barrinho de uma chuva leve, mas o carro deslizou na pista. E foi subindo um barranco, não em alto declive, não em uma altura grande, não. Ele subiu, não tinha acostamento, subiu e foi tombando para descer. Ele foi tombando pedra, terra, árvores, e nós dois ali dentro. Só que eu não via nada disso. O que eu estou lhe falando é o que o Arnildo viu, tudo. E desceu e quando ele bateu no asfalto, a gente com a cabeça para baixo de cinto, porque senão ele disse que rodava tanto aquele carro que parecia um filme de terror. Entendi. De tanto que rodava aquele carro ao redor, em cima do asfalto, para depois ele subir aquele barranco. E depois que ele caiu no asfalto, a gente estava de cabeça para baixo. Quando eu acordei, o Arnildo viu tudo. Ele estava acordado, eu não. Eu já estava com a testa toda ferida. E ele disse assim para mim, mãe,
você está bem? E eu acordei muito sonolenta, achei um pouco estranho tudo que estava acontecendo. Ele tirou o cinto de mim. Quando ele foi para tirar o cinto, ele viu uma roda muito grande de sangue no meu cabelo e no carro, no capô do carro, que a gente estava de cabeça para baixo. Aí ele começou a chorar. E o carro tinha amassado. E Deus abriu a porta, o anjo do Senhor abriu um espaço para ele sair e me tirar de dentro daquele carro, porque a gente tinha deslizado no asfalto uns 12 metros. Meu Deus. E eu com a cabeça para fora, em cima do carro. Lugar, né? Uma cicatriz. Isso, tem uma cicatriz. Ainda tem. Caco de vidro aqui, ele abriu daqui, ele passou aqui embaixo, passou. Hoje fizeram uma sobrancelha em mim, mas não tinha. Não tinha essa sobrancelha. E ele desceu assim. Antigamente dava mais para ver. Mas ainda tem muita parte inchada, tudo. Ele veio até aqui, pastor. Aí fizeram uma sobrancelha por cima e até aqui ainda tem, hoje, um caco de vidro ainda. E o médico queria tirar. Eu falei, não, deixa ele, não está incomodando. Não me incomoda, deixa ele ali. E fui para o hospital em Açaí e eles começaram uma cirurgia de limpeza. Só que eu escutei uma voz muito longe. O Arnildo entrou comigo nos braços. Quando a enfermeira viu, ela desmaiou. Porque tinha muito sangue da testa, muito sangue nele e em mim. Sangue mexe mesmo. É. E eu acho que ela assustou muito. E eu escutei uma voz que dizia muito longe de mim: eu não vou fazer cirurgia nesta mulher. Tem muita sujeira dentro dela, tem muita pedra, tem muita grama, tem muito caco de vidro. Eu não vou mexer nesta mulher. Eu mexi levemente a mão. E uma enfermeira disse, ela mexeu a mão. Aí eu tentei abrir os olhos e ele pediu, pelo amor de Deus, não abre os teus olhos. Fica quietinha. Ah, para não ter perigo de caco de vidro, as pedras entrarem. Porque esta parte daqui, ela foi parar aqui em cima, pastor. Meu Deus. Abriu tudo. Eu lembro disso. E aí foi uma recuperação, foi 53 pontos. E aquilo inchou, começou a dar um edema muito grande na cabeça. E esse edema afetava o cérebro. Então eu sentia muita dor de cabeça. Depois de 4 dias que eu estava em casa, de lá, de Açaí, dizem, naquela época, né, há quase 30 anos atrás, que os hospitais não aceitam acidentados de um hospital para outro. Na época não quiseram me aceitar, o Arnildo trouxe para casa. Mas a Cristina e o Marcos Zamboni, que são nossos pastores ali, enfermeiros formados, ele trabalhava na UTI, não sei se continua até hoje, mas aposentou, glória a Deus, ele merece. E os dois fecharam a casa, vieram cuidar de mim, mais um outro casal também, e foram cuidando, mas com 13 dias que eu estava em casa, estava inchando demais a cabeça. E o povo queria me ver. Foi uma mobilização muito grande. Muito grande. O pastor João pediu pelo rádio. Não vão ver ela, porque ela não pode ver. Quanto mais eu chorasse ou me alegrasse, mais inchava a cabeça. Sim. O edema aumentava. E aí o tratamento, a gente conta agora, né? Mas o tratamento durou 4 anos. Com 2 anos e meio, o pastor João, eu fui na igreja depois de 65 dias de cama. Aí eu fui muito devagarinho na igreja. E o pastor João não deixava nem o Arnildo, não deixavam ninguém me visitar. Aquilo para mim era pior, porque eu queria ver as irmãs, eu queria ver o povo, eu queria receber oração. Você era te poupar, né? É. Eles queriam me poupar e fizeram isso por esse motivo. E depois disso a recuperação foi muito. Com 2 anos e meio as irmãs disseram ao pastor João, a doença da Rose é o senhor não deixar ela pregar, é o senhor não deixar ela sair de cima da cama, solta essa mulher que essa mulher vai melhorar. Foi muito difícil, mas Jesus Cristo é fiel. Amém. Deus é muito fiel. Glória a Deus. Arnildo,
A gente olhando hoje, assim, ouvindo esse testemunho de vocês, eu digo assim que essa trajetória ela foi bem dolorida, né? Só vocês sabem o que vocês passaram, né? Se livrou de 3 tiros, né? Bem uma enfermidade depois, que só o fato do diagnóstico já arrebenta com uma família inteira, né? Não é só a pessoa, mas a família inteira entra no sofrimento, né? Sim. Depois um acidente tão terrível quanto esse, eu me recordo, assim, que foi uma mobilização das igrejas, assim, porque a Rose era e é muito conhecida na obra, né? E vocês permanecem firmes em Cristo Jesus. Nos dias de hoje, eu tenho percebido assim que crentes mimizentos, né? Que passam uma lutinha, já querem desistir do chamado, já querem desistir, não da igreja, porque igreja é o que menos importa, é uma placa denominacional. Jesus não vem buscar nenhuma placa denominacional, ele vem buscar a igreja, que somos nós. Mas as pessoas passam uma lutinha, elas querem desistir de tudo. Vocês passaram por tantas tribulações, né, por tantas tempestades, e vocês hoje contando esse testemunho e falando da glória de Deus com tanto temor, com tanto amor. Como que você vê tudo isso? Pastor, Você concorda com a minha colocação ou não? coloco sim, porque hoje muitas vezes, só porque o pastor não olhou, a pessoa já desiste, já não vai para a igreja. Porque o irmão não deu um abraço, não vou mais porque o irmão não gosta de mim. Então é muito crente dodói. Muito pessoas que por tão pouco abandonam esse Deus. Mas no nosso caso, o pastor, para onde que eu vou? Para onde que se esse Deus deu a prova, nós passamos pela luta. Mas hoje, se não tiver testemunho, como é que nós vamos testemunhar para o povo saber que Deus livrou do pior? Ele livrou da morte. Ele livrou de deixar lá daqueles 3 tiros. Deus o livrou. Para hoje nós estamos testemunhando. Glória do nome Para dele. aquele que está assistindo, ouvindo, Sim. vai ver. Realmente, Deus livrou. Amém. Esse é o livramento. Nós passamos pela fornalha, mas não passamos sozinho. Essas dificuldades nós passamos porque Deus está conosco. Amém. Pode acontecer o que acontecer, mas desse Jesus, esse Deus que nós conhecemos e estamos seguindo a passo, nunca nós vamos deixar Ele. Amém. Porque sem Ele, o que nós vamos fazer? Pedro diz isso, né? Senhor, para quem iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna, Amém. né? E Ele livra, né? Ele permite que você ande na fornalha, mas Ele te livra na fornalha. Na fornalha, é isso que Né? aconteceu conosco, Ele nos livrou. Agora a pessoa passa por qualquer coisinha, já não quer mais nada. Permaneça firme, permaneça orando, buscando a Deus. Ele nunca desabandona, nunca. Não. Deus não vai abandonar, Nunca porque desamparou, né? Ele é justo, Ele é fiel. Então, dá-se dificuldade, muitas vezes, que essa enfermidade é para a morte. Eu pedi oração para todo mundo, minha esposa está com câncer, 3 meses de vida. Por favor, agora que eu sei que é o amor dela, eu tenho amor, agora que eu conheço a tua palavra, Senhor, por que você vai tirar ela? Por que você vai tirar de mim? Inclusive, ela tinha arrumado até uma irmãzinha da igreja para mim casar, para cuidar dos meus filhos. Ah, Eu falei, é? não, Ô, Jesus. Tá entregando aí? não, mas isso ela pode confirmar. Tinha arrumado até uma irmãzinha para mim casar. Eu falei, não, que eu casei com você, porque agora eu conheço esse Deus. Esse Deus do livramento, esse Deus gostoso. A Amém. gente chora e se alegra porque Ele é bom. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mas o desespero bate na vida de qualquer um, né? Pastor, eu pensei, eu vou morrer. Era o que eu pensava, né? Eu vou morrer. A cada dia, Deus acrescenta a fé na nossa vida. E o diabo só mostra problemas. Jesus só mostra a vitória. Amém. Mas parece que quando a gente está passando pelo vale, porque o deserto não dura para sempre. Mas hoje, a gente com mais de 40 anos de evangelho, a gente pode dizer isso, depois de Com tanta luta. certeza. Mas na época, recém-convertida, eu pensei, eu vou morrer. Tem uma moça solteirona na igreja, não vou falar o nome por ética. Sim. Tem uma moça solteirona na igreja, você pega e casa com fulana. Ele disse, não, isso não vai acontecer. Não vem, não. Não, isso não vai acontecer porque eu quero você, eu amo você. Ó. E agora que eu conheci Jesus,
A gente passou por tantas lutas em quase 11 anos de casado e agora que nós já fizemos 50 anos de casado. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel. E agora que eu conheço Jesus, e Jesus vai tirar você de mim, mas não vai mesmo. Hoje a gente prega que a gente não pode aceitar jamais palavras negativas. Exatamente. A gente não pode aceitar isso. Mas na época, pastor, a gente estava começando. E quando você está no começo, parece que tudo é impossível. Só que a gente serve ao Deus do impossível. Amém. Será que ela disse isso, Ainildo? É porque ela esperava uma declaração de amor? Porque aí você disse, olha, eu te amo, eu quero ficar com... De repente, fui para ouvir isso também, né? Pode até ser, mas eu acho, pastor, que foi na hora do desespero, que 3 crianças pequenas dentro de casa, pequeno. Como é que eu trabalhava? Eu tinha que trabalhar, sim, tinha que sustentar. Então ela, no pensamento dela, eu não julgo, porque quem somos nós, né? Ela quis me ajudar, não se casa e vai continuar a vida cuidando dos teus filhos. Porque a sentença não tinha solução. Porque os médicos falam, não tem como. Homem, né? Não tem como. Não tem como essa mulher. Essa enfermidade é para a morte. Uma morte para o homem. Mas para Deus não. Aí eu falei, não aceito. Porque eu sempre tive uma coisa comigo. Eu aprendi, Provérbios 18, 21. Há poder de vida nas nossas palavras que sai ansiosa da nossa boca. Eu não aceito, pastor. A pessoa fala, vai acontecer isso aqui. Eu posso estar no meio de multidão, posso estar no meio de uma pessoa, eu repreendo. Se eu vejo que essa palavra não vai me atingir, o que eu não... Falei, não aceito, não está repreendido em nome de Jesus. Mas por quê? Porque daí eu explico para a pessoa, que muitas pessoas não entendem. Daí eu vou explicar o motivo por quê. Eu rejeitei. Pois que ela está aqui, essa mulher maravilhosa, linda, que eu amo, que Deus sabe. Mais uma declaração de o amor que eu tenho por ela. Glória. E a gente entender também que não é só um chavão, né, que a última palavra é do Senhor, né? Não é só um chavão. As pessoas, a última palavra é do Senhor, mas não confia. A última palavra sempre vai ser do Senhor. O médico pode falar isso, o advogado pode falar isso, mas a última palavra. Mas eu queria pensar também o seguinte, que a gente acaba até pensando que aquilo que a gente aprendeu lá no passado, que a gente ouvia falar, não tem nada a ver, né? Então, dizendo que o gato tem 7 vidas, mas a Rhodes já passou 3 vidas já, né? 3 vezes já, não é verdade? 3 vezes. 3 vezes. E aqui testemunhando, né? A gente nunca sabe onde vai chegar esse vídeo, quem vai assistir esse vídeo, e o desejo do nosso coração, sincero mesmo, é que pessoas possam saber, né? Que se Deus alcançou a vida de um homem que era violento, né? De uma mulher que foi lutar sozinho para buscar ali, Deus fez o que fez, é sinal que Deus também pode agir na vida da pessoa que está nos assistindo também, né? Aleluia. Não é verdade? Creio nisso, pastor. Creio, e o podcast Jesus e Eu, amém, muito lindo o nome, eu creio que vai alcançar, já tem alcançado muitas vidas e vai alcançar muito mais, porque não só esse testemunho, mas muitas outras pessoas já passaram por aqui e muitas outras virão e deixarão aqui sempre uma palavra de vitória, em nome de uma Jesus. Palavra de bênção, amém, de salvação, de cura, de libertação, que Deus é fiel. Amém. Coisa tremenda, né? É tremendo, porque Deus, ele age através da nossa fé. Sim. Aquela fé dela, né? Então ela falou, não, eu vou, mas tenho certeza que o coração dela era outro. Porque falar dessa forma, né? Mas a gente fala, a gente pensa, mas quando a gente tem aquela certeza que Deus é maior, Amém. Que Deus é poderoso, que Deus é maravilhoso, é só a gente acreditar e pôr o nosso coração em Deus. Ele está pronto, ele está sempre vindo para nos ouvir, os olhos nos vendo, todo passo com um radar. Hoje o radar tem radar que vê tudo, e ele é muito mais que um radar. Ele conhece a nossa vida de dentro para fora, de fora para dentro. Basta nós estar sempre na direção, sempre olhando para o alto. Sim. Que lá do alto veio a nossa solução. Socorro, né? Vem o nosso socorro. Olhando para ti assim, é muito difícil pensar que você era violento, né? O que Deus faz é maravilhoso, né? Bom, esse papo tá gostoso, né? Mas a gente tem que terminar. Mas eu queria fazer uma pergunta antes. E os filhos, netos, aí como é que é? Já tem neto grande? Como é que é?
Graças a Deus temos 3 netas. 3 netas? 3, uma mais linda do que a outra. É. 3 filhos, 3 noras maravilhosas, Puxa, que eu agradeço a presente de Deus. Presente. Agradeço da minha família, eu e minha esposa vão falar, nossa família serve a Deus. Glória a Umas Deus. netas, olha, muito. Bom, eu morava no Pisco, você sabe, Sim. eu vim morar perto dos outros 2 filhos por causa das netas, dos filhos e das noras. Porque eu amo eles. Toda hora eu tô lá, eles ali, sabe? Gostoso Uma isso. comunhão. É um quarteirão só. Sim. Então, para nós 3 famílias. Então, a gente é tudo junto. Nós temos que viver o que Deus faz na nossa vida. O meu filho, minha filha, eu só louvo a Deus do presente que Deus nos deu, dos filhos e as noras e as 3 netas que Deus. Eu agradeço, porque a gente, que nem o pastor acaba de falar assim, que olhando para mim, aquela pessoa, e ver agora, é a transformação de Aleluia. Deus. Transformação que se Deus É faz, né? transformação. Deus purifica, tira todo o embaraço, limpa. Glória a E Deus. hoje eu posso dizer que pode mudar o mundo inteiro, de ouro, de prato que for, mas eu não abandono esse Deus. Amém. Eu não falo assim, eu não vou mais na igreja porque algo material vai me suprir. A minha riqueza não é aqui. A nossa riqueza não é aqui. A nossa riqueza que nós fazemos aqui, lá na eternidade. Para quando Jesus falar, Arnildo, irmã Rose, irmão Wilson, Felipe, a tua família, essa família que conhece a palavra de Deus, e aquela que não conhece, escreva, pede a Deus, aceita Jesus como o único suficiente Salvador de sua vida, porque no dia de o Senhor chamar, você fala, eis-me aqui, Senhor. Amém. Tremendo, né? Lindo. É lindo. Tremendo. Mas tem um homem que quer mandar uma notícia para vocês aqui. Vamos ver no telão? Olá, que prazer, que satisfação estar presente também de alguma forma nesse momento de comunicação, envolvendo aí meu amigo pastor Wilson Pires e seus convidados, né? Tão especiais, o nosso amigo Arnildo e a esposa Roseli. Que bom, Rose, que Deus continue te usando, juntamente com o esposo, sempre nessa comunicação, levando esperança aos corações, transmitindo fé, renovo e tudo aquilo que é tão necessário para a vida de cada um dessa geração. Você, seus filhos, netos, sempre estarão no meu coração. E aceitei com muito prazer e alegria esse convite, na esperança de que cada dia mais a presença, o domínio do Espírito Santo está sobre a vida de vocês. Beijão no coração. Amém, pastor, eu amo demais. E aí? Esse Ai, que surpresa linda. esse mora no meu coração, nosso coração, e eu tenho um carinho especial pro pastor Wilson. Nós temos. Olha, eu tenho ele assim como um filho, porque ele tem um carinho, uma palavra, um homem ungido, um homem de... eu aprendi com o pastor Wilson, sabe o que, pastor? Um dia ele falou, irmão Arnildo, a gente nunca decide uma questão agora, vamos deixar madurar para depois, para amanhã. Sim. E é uma realidade. Porque na hora daquela hora que você está ali, você não raciocina como deixar para outro dia. Eu tenho um carinho, ó, dele, ele sabe, a Nilda sabe, os filhos dele sabem. Pastor, e você sabe que eu chamo de você porque é como se fosse pastor Wilson Pires e Gesiane, são como meus filhos. Amém. Obrigado pela consideração. E você sabe que o pastor Wilson Tinoninha é assim. Ele não responde nada na hora, ele deixa amadurecer, o Arnildo tem razão, para depois falar alguma coisa. Ele é uma bênção. Obrigado pela surpresa. Gostou da surpresa? Amém. É como se fosse um presente que eu queria dar. Não temos como pagar. Esse presente é o melhor presente, olha, um presentão mesmo. Mas nós Já temos mais um. Mais um presente. Jesus, Glória a aleluia. Deus. O coração do velhinho aqui, olha. Oi, vó. Oi, vô. Tudo bem? Eu vim aqui pra falar que vocês são muito importantes pra minha vida. Não só pra mim, é pro meu pai e pela minha mãe também. Oh, meu Eu amor. queria falar pra vocês que Ô, eu amo Glória. muito vocês e vocês sempre me guiaram no caminho correto que eu devo andar. Obrigada por vocês cuidarem com tanto amor e carinho como vocês sempre cuidaram. Um beijo e te amo. Oh, Jesus.
E Ai, aí? minha neta, como é que você conseguiu, pastor? A gente dá um jeito, a gente Aí tenta. você derruba a gente. A gente tenta, né? Eu queria pegar de todos, mas é impossível. Pastor Mas daí eu Wilson. lembrei do Maurício, eu corri atrás dele, falei, meu, se até às 6 horas da tarde eu preciso que você me traga um vídeo da sua filha. Ele tô mexendo na minha casa, eu falei assim, só ela tá bom já. Eu queria que fosse um presente para vocês, para esse dia ficar marcado aqui, Ai, que lindo. a vida de vocês. Que Ficaram lindo. felizes? Muito, pastor, muito. Né? Eu achei tão lindo, ela falou assim, vocês nos direcionaram. Ela é muito amável. É bastante comunicativo. ela é muito Tem a querida. pequenininha, tem uma de 6 anos. Se tu pegasse também, você ia se surpreender. Tem É. 6 aninhos. Ela falou que vai pregar no mundo inteiro. Amém. Aí, ó, vai viajar com a gente então, em missões aí, ó. Ela é fora. Aleluia. As 3 são uma bênção, pastor. Amém. Uma de 18, essa semana que vem, faz 11 aninhos. Uhum. E a outra pequena de 6 aninhos, que é do Se Carlinhos. emocionou, né? Muito, 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 pastor. Puxa, eu quero agradecer a Deus pelo vídeo de vocês, por ter aceitado o convite, por ter, né, aberto o coração, e eu sei que não é fácil. Eu acho que a gente falar daquilo que a gente ouviu e viu é uma coisa, a gente falar da gente, né? E o que Deus fez na vida de vocês, o que Deus tem feito, né, na vida de vocês. E quero também expressar o meu amor por vocês, eu amo vocês assim de carinho que vocês nem têm ideia. Amém. Por mais que a gente não convive tão perto, hoje é né, a correria nossa sempre, com viagem de missões também, mas assim eu tenho um amor muito grande por vocês, pela sua família, e agradeço, Rose, por ter vindo, viu? Por Amém. ter aceitado assim de pronto. Amém, pastor. Eu que te agradeço. A Deus toda a honra e toda a glória. E obrigado, pastor Wilson eu Pires. que agradeço. Eu agradeço a tua família. Amém. Agradeço a Gesiane, ao Felipe, a Emily. Amém. Que o Felipe, a gente era Pede pequenininho, criança, né? era pequenininho, coisa mais linda. Como é, né? Era lindo e continua lindo. Continua. E que Deus abençoe vocês. Esse Amém. ministério, essa igreja linda que Jesus deu a vocês, aos cuidados, pelo Espírito Santo de Deus a vocês. Desculpa por eu estar chorando, Não, mas você faz parte, né? faz parte. Faz parte. Você nos pegou de surpresa. Amém. Eu gosto disso. Obrigado, Arnildo, por ter vindo, por ser meu amigo, por ser esse homem de Deus tão cheio do Espírito Santo. Obrigado por ter vindo nesse podcast. Só te agradecer a você. Deus continua te usando. Te usando. Isso é um meio de comunicação maravilhoso. Mas as pessoas ficam ali pensando, poxa vida, só dentro da igreja, tem que sair fora Sim. para ver o outro lado. Sim. E você está nesse caminho certo. Amém. E obrigado de todo o meu Eu que coração. agradeço. Você sabe que você mora dentro do nosso coração. Verdade. E Deus continua usando você e toda essa igreja maravilhosa. E todo aquele que entrar nessa porta já é abençoado. Em nome de Jesus. Desejo do nosso coração. E obrigado mais uma vez. Amém. E você que nos acompanhou então, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Tem problemas? É verdade, né? Quem serve ao Senhor também tem problemas, né? E o próprio Jesus diz, no mundo tereis aflições. Mas sabe o que ele pede pra gente? Pra gente ser animado. Ele diz assim, ó, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Ser mais do que vencedores não é apenas ter um carro bonito, uma casa legal, dinheiro no banco, poder fazer a viagem que a gente possa imaginar. Isso pode ser algo bom, né? Mas que adianta o homem também ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ó, tem jeito para o teu casamento, tá bom? Tem jeito para a vida dos teus filhos. Tem jeito para a tua empresa, para o teu comércio, viu? Tem jeito para esse vizinho teu que judia muito de você aí. Coloca nas mãos do Senhor. Ele é poderoso. Ele é poderoso para curar câncer. Quando ele quer promover, ele promove. Ele não pode tirar uma florzinha do seu jardim, o jardim pertence a ele. Ele pode curar. Ele também pode livrar da morte de um acidente de carro. E o resultado, sabe qual vai ser na sua casa? Salvação. Aleluia. E o que é de mais importante e precioso é a salvação. Né? É a salvação. Pense nisso. Ó, e eu quero pedir para vocês, não esquece do C. Curte, comente e compartilhe, tá bom? E mais uma coisa, entra lá no nosso Instagram e curte lá também, tá bom? Você sabe que esse projeto é para libertar famílias escravas no Paquistão, para cuidar dos órfãos do Haiti e também para ajudar famílias no Brasil.
Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Obrigado, Rose. Obrigado, Arnildo. Obrigado, Felipe. Obrigado, equipe. Beijo no coração, até a próxima. Deus abençoe.